Nós vamos então iniciar agora o nosso estudo do livro Espiritismo para Crianças, do Sr. Karl Schutel, e a gente vai começar então pela prece inicial. Nós vamos agora fechar os nossos olhos e pensar na figura de Jesus Cristo, irradiando luz para o nosso planeta. Essa luz chega até nós, iluminando o nosso trabalho, e que essa luz de Jesus possa nos auxiliar no entendimento desse estudo. Que os bons espíritos estejam conosco, nos orientando e nos intuindo. Que assim seja, graças a Deus. Pode começar a leitura, né, Elida Marcela? Isso, Marcela, pode começar. Eu vou pedir para você ler a primeira, aí eu vou explicando e a gente vai lendo uma por uma, tá bom? Então pode começar, minha linda. O que quer dizer evangelho? Lê até onde? Não, você lê a pergunta e a resposta. Uma por uma, né? Isso. Você leu a pergunta, agora você lê a resposta. De novo, Marcela, a pergunta e a resposta, tá, amor? Ah, ela tá sem som. Ah, coloca o som. Eu acho que ela tá sem som. Não, ela tá mesmo, né? O microfone precisa ligar, Marcela. Peraí que ela falou que tá travando. Ah, entendi. Enquanto ela não A entra, internet dela caiu. então enquanto ela não entra, eu vou então ler a pergunta e a resposta, tá? O que quer Tá. dizer evangelho? Evangelho significa boa nova, nova de salvação. Isso. Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu fui pesquisar, eu dei uma pesquisada, então, o que que saiu? Eu li num site espírita, né? Assim, ó, sem dúvida, evangelho é uma das palavras mais utilizadas entre os cristãos. Apesar disso, muitas pessoas não sabem exatamente o seu conceito, aplicação e significado. Evangelho significa boas novas ou boas notícias. Sua origem vem do grego euangelion. Apesar do termo evangelho poder ser aplicado em outros contextos, como em seu sentido clássico e original, para se referir à recompensa dada pela entrega de boas notícias, obviamente, sua aplicação mais conhecida é o sentido que possui na literatura cristã, no caso, referente à mensagem essencial da salvação. Então, e o Evangelho, resumindo, é o conjunto dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, como diz, né, a Boa Nova, e o resumo de tudo isso seria que o Evangelho é o conjunto de ensinamentos de Jesus Cristo. Vamos para a segunda. Qual o fundador do Evangelho? Jesus Cristo, o diretor do nosso sistema planetário, que veio à Terra com a especial missão de trazer a todos a religião do amor. Então, bom, gente, eu acho que aí já está dizendo tudo, né? Que o fundador do Evangelho, né?
Cristo reencarnou aqui no nosso planeta Terra. Ele veio trazer o quê? Ele veio para nos dizer, ele não veio para contradizer as leis de Moisés, mas ele veio só para firmar aquilo, mas dizer o quê? Que Deus, o nosso Pai, ele não era um Deus vingativo, porque no tempo de Moisés, ele teve que colocar um Deus vingativo, por quê? Porque naquele tempo pessoas matavam por qualquer coisa, as pessoas se odiavam, aí era aquela coisa de ter duelo, tudo isso. Aí que Moisés trouxe? E tinham muitos deuses, né? Então ele trouxe um Deus só, e a gente teria que adorar e temer aquele Deus, porque se eu matasse uma pessoa, Deus me castigaria. Então, e como tinha aquela coisa de ter muitos deuses, então ele também falou, não, a gente deve amar a um Deus só e temer a esse Deus. Aí Jesus, com aquela bondade toda, com aquela, né, aquela superioridade moral toda, aí fala que ele é o diretor do nosso sistema planetário, então, ele veio trazer isso, que Deus é amor, que a gente deve assim, a gente deve gostar muito uns dos outros, né? Veio trazer tudo que a gente precisa saber, que nós vamos saber lá mais na frente. Então, Jesus veio realmente para trazer esse evangelho para nós, que são as boas novas, né? As boas notícias. Então, quer dizer, as boas novas que Jesus nos trouxe é isso, que Deus é um Pai maravilhoso, que ele não castiga ninguém e que nós devemos, sim, amar o próximo como a nós mesmos. Vamos continuando que a gente vai vendo. Marcela, aí você lê a próxima, por favor, e já lê a pergunta e a resposta, tá? É a terceira, né? Isso. Tá bom. Deve-se ler o Evangelho? Sem dúvida. Só ele narra a vida de Jesus e seus ensinos. Isso. Então, e aí a gente não deve só ler, né? Estudar o Evangelho é dever de todos, assim, o católico vai estudar na Bíblia, os evangélicos têm o Evangelho, também tem a Bíblia, né? Então, em cada religião tem a boa nova de Jesus, mas cada um dentro do seu contexto, dentro do seu entendimento. Aí, nós que somos espíritas, aí que eu fui ver assim, ó, e não só ler, estudar o Evangelho é o dever de todos os espíritas que querem ser melhor a cada dia. Melhor em sua conduta, evolução moral e espiritual. Pois só através dos ensinamentos de Jesus que vemos que fora da caridade não há salvação, ou seja, devemos ajudar uns aos outros. Então, por isso que a gente deve, mais do que tudo, ler o Evangelho. Porque o livro dos Espíritos, ele é a parte científica da coisa, né? Mas o Evangelho é a moral. E aí, outro dia, até li uma frase, que, se eu não me engano, se era do Chico ou de Emmanuel. É mais importante um bom coração do que uma inteligência suprema, né? É um negócio assim, alguma coisa assim. Então, é mais importante você ter bom coração do que você ser aquela inteligência toda, né? Porque também a inteligência sem um bom coração não tem jeito, certo? Então, é isso. Agora vamos para a próxima, Marcela. Ixi, será que a Marcela perdeu? Não, voltei. Na que consistem esses ensinos? Na prática da caridade, nos deveres que temos para conosco, para com Deus e para com o nosso próximo. Então, foi isso que eu acabei de falar, né? Esses ensinos que Jesus nos trouxe no Evangelho é isso, é a prática da caridade, é o amor a Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao como a si mesmo.
A gente tendo essas duas, e principalmente ajudar ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, eu acho que já está contido tudo. Porque se você realmente amar o próximo como a si mesmo, como que você quer ser tratado? Como que você quer que as pessoas tenham amor por você, tenham respeito? Então, tudo isso que você quer para você, você tem que fazer para o próximo. Então, imagina se nesse mundão de Deus, né, nessa nossa terra aqui, que é tão pequenininha, se a gente fosse assim, então não teria guerra, não teria os países tão pobres, outros tão ricos, né? Então seria tudo dividido igualmente e por nós mesmos. A gente não precisaria nem ficar com essa coisa de ter que lutar por cotas, lutar porque não gostam dos negros, não gostam do japonês, não gostam do branco, não gostam do preto, não gostam, sabe? Se a gente amasse todo mundo com o amor, aquele amor realmente, o amor incondicional, o amor o amor de Deus, o amor de Cristo, certo? Agora vamos para para a próxima. O Evangelho ensina doutrina diferente do Espiritismo? Não poderia ensinar, visto como a missão do Espiritismo é a pregação do Evangelho em espírito e verdade. Então, aí aqui eu vi algumas coisas. Então, é assim, ó, o Evangelho ensina a doutrina diferente do Espiritismo, né? Allan Kardec jamais usou a expressão espiritismo cristão. Eu acho que até por isso que os evangélicos falam, né? Nós somos cristãos, que até uma vez eu estava conversando com uma menina que é evangélica, aí ela falou assim, não, mas você é espírita e eu sou cristã. Eu falei, não, eu também sou cristã. Aí eu falei para ela, o que é ser cristão para você? Aí ela ficou meio assim, eu falei, então, ser cristão para mim é a gente seguir os ensinamentos do Cristo. Eu falei, e a minha religião, o que ela prega é isso, é a gente amar o próximo, é tudo que Jesus trouxe, os 10 mandamentos de Moisés, depois Jesus transforma, né, aquilo tudo em amor, em ajudar ao próximo. Aí ela ficou assim, aí ela falou, mas a sua religião fala que a gente morre e depois vem outro corpo. Eu falei, não, aí é outra coisa, calma, né? Aí eu falei, mas é isso. E eu falei para ele, você lendo até lá, o que Jesus falou lá para Nicodemos, você tem que nascer de novo para ver o reino de Deus, né? É isso, é você nascer e a gente nasce em outro corpo. Aí você começa a falar com a pessoa, né? Fica meio assim, aí já muda de assunto. Então, aqui está assim, ó, Allan Kardec jamais usou a expressão espiritismo cristão. Ofereceu-lhe, no entanto, um bom fundamento para isso quando proclamou que o espiritismo é a realização das promessas de Jesus Cristo acerca do Consolador, ou como a terceira revelação em o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, porque Jesus veio e ele queria um dia o Consolador, ele fala, né, para os discípulos dele. Então, aí o que ele fala, né, que é a realização das promessas de Jesus Cristo acerca do Consolador, e apresentou como a terceira revelação. Aí o Kardec escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo. E o Reformador, vocês já viram aquele o jornal Reformador, que é da doutrina, que é do Espiritismo? Alguém já viu, gente? Eu não consegui achar, mas é um para mostrar, né? Mas existe, então eu não consegui. Agora, o Reformador, que é um órgão oficial do nosso de 1981, num artigo sobre a missão do Consolador, que seria
o Espírito Santo segundo o Evangelho de São João, Trindade, Pai, Espírito. Então, a missão do Consolador, ele fala nesse Reformador, assim, ó, sobre a missão do Consolador, que seria o Espírito Santo segundo o Evangelho de São João, conclui: é missão, pois, do Espiritismo devolver ao cristianismo a sua pureza original, libertando dos dogmas e das ideias humanas nele introduzidas. Por quê? Porque eu creio que seja assim, eu acho que dentro, quando foi fazer os evangelhos, porque falam que foram descobrindo, né, os pergaminhos, que Jesus não deixou nada escrito. Jesus mesmo, ele não escreveu nada. Jesus, ele só deu os exemplos e ele contava. Quem escreveu tudo aquilo foram os discípulos que viveram com Jesus. Mas na Bíblia é o evangelho de... Ai, gente, é Lucas, Mateus, João e tem mais um, que agora eu não me lembro o nome, que eu até... Se alguém souber, me fala aí. A Sônia. Acho que são 4. Marcos. Isso. Então, aí eles falam que, aí ele, né, ele conclui isso, que está lá, né? É missão, pois, do Espiritismo devolver ao cristianismo a sua pureza original, dos dogmas e das ideias humanas nele introduzidas. Por quê? Porque foram seres humanos falhos como nós que escreveu o que eles ouviam de Jesus. Então, tanto que, se você for pegar o mesmo texto que escreveram da mesma coisa de Jesus, você vai ver que tem diferença entre os 4, né? Então, é isso. Então, e o Espiritismo, ele veio para quê? Para voltar o cristianismo na essência mesmo, né? Porque cada religião diz uma coisa, e o Espiritismo não, ele veio para trazer essa parte, né? Então, vamos para o próximo, Marcela. Quais são os trechos dos ensinos de Jesus que se acham no Evangelho? Os ensinos de Jesus foram orais e práticos. Ele não se limitava a falar, ensinava praticando. No Sermão do Monte, por exemplo, Jesus resumiu a sua doutrina. Ao terminar o discurso, quando desceu do monte, aproximou-se dele um leproso e o adorou, rogando-lhe: Senhor, se quiseres bem, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante ficou ele livre da lepra. Mateus capítulo 8, 1 a 4. É 8. Ah, tá, não acabou. Pode continuar. E assim, consecutivamente, o mestre agia, fazendo entrar em todos a sua palavra, não só pelos ouvidos, como também pelos olhos. Para que todos o compreendessem melhor, ele expunha em forma de parábolas a religião que deviam abraçar. E assim que vemos, por exemplo, na parábola do semeador, o meio de aprendermos os seus ensinos. Na figura da terra boa, que recebe a semente e produz frutos em abundância, Mateus 8. A parábola do tesouro escondido e a pérola ensinam um meio de procurarmos as coisas espirituais, ou seja, o reino dos céus e assim por diante. Então aqui está falando, né, que Jesus, ele não deixou nada escrito mesmo, e as coisas que ele... Então, era assim, Jesus sempre fazia os sermões, né, ele juntava as multidões, ele passava os ensinos dele e falava por parábolas com a multidão. Que seguiam ele, né, que estavam sempre com ele, seguia com os discípulos que diziam, eles já conversavam coisas mais profundas. Aí até os discípulos falavam, por que o mestre fala em parábolas? Então ele fala, porque ainda vocês não conseguem compreender tudo, né? Sobre o reino de Deus, sobre tudo, né, gente? Então, Jesus,
ele fala ali que tem que ser por parábola mesmo, e as pessoas que ele mais se aprofundava era com os discípulos. E ele ensinava muito por a prática. Pode ver, Jesus, ele ajudava os leprosos, Jesus estava no meio das prostitutas, Jesus estava no meio dos pobres mesmo. Então, quer dizer, ele veio para trazer isso para a gente, que a gente tem que estar ajudando as pessoas mais necessitadas. Nós não somos ricos, não somos milionários, mas o que a gente pode fazer? Doar nosso tempo, parar para conversar com uma pessoa. Às vezes a pessoa chega para te contar alguma coisa, aí a pessoa está tão querendo falar, e aí a pessoa fala assim, muitas das vezes, né, a gente comete isso. Ai, menino, olha, eu estou com esse problema tal com meu filho. Aí a pessoa, mas você sabe que com meu filho também aconteceu a mesma coisa. E a pessoa que começa a falar, ela não escuta a outra pessoa. Isso é uma caridade também, você escutar a pessoa desabafar, contar o problema dela. Então, são essas coisas. Hoje, eu acho que a gente não conseguiria, gente, fazer como Jesus, ir lá, ajudar, ficar no meio desse povo todo, não vai. A gente ainda até vê pessoas, até eu estava conversando, foi com quem? Eu acho que foi com a minha sobrinha essa semana que passou, estava falando para ela que quando teve aquela primeira onda do Covid, que eles falam, né, que até foi nessa bendita palestra que a gente falou, que foi bendita mesmo essa palestra, bem no sentido da coisa mesmo, que a pessoa, a Feuza Samu falou, que no livro lá do Divaldo, está lá, enquanto no ser humano, os humanos não entenderem que a gente precisa ajudar um ao outro, essa pandemia não vai embora. Está lá no livro, e quem quiser pegar essa assistir, ela falou mais ou menos isso. Então, aí eu estava vendo naquele Profissão Repórter, um dos repórteres lá, o senhor aquela pandemia danada. Aí o que esse senhor fazia? Ele era um gari de rua lá daqui de São Paulo. Aí o que ele fazia? Comida. O cara, ele mora num barraco. Ele saía arrecadando comida, aí de noite ele ia lá para Caracolândia para dar de comer para aquelas criaturas, e ele ia sem máscara, sem luva, sem nada. E aí a repórter falou para ele, mas o senhor é louco, o senhor não põe uma máscara, não põe uma proteção. Ele falou, filha, se eu tiver que pegar, eu vou pegar. E eu tenho que ajudar essas criaturas. Ele falou, você acha que em plena pandemia, que todo mundo está com esse medo, até esse medo que você está, eles vão lembrar dessas pessoas aqui? Eles nem sabem que essas pessoas existem, essas pessoas precisam comer, são pessoas doentes. E ele lá, ela entrou com ele na Cracolândia, e ele chegava perto e dava comida, e conversava, e abraçava. Aí ele passava a noite inteira lá. No outro dia, ele simplesmente ia da Cracolândia, se trocava, passava um álcool, aí ele passava um álcool nos braços, punha a máscara para ir trabalhar. Quer dizer, não é uma pessoa que está dentro dos ensinamentos do Cristo, gente. Quer mais evangelho que isso, que a pessoa está praticando o evangelho? Então, é isso, a gente tem que chegar nessa conclusão que a gente precisa ajudar. Então, agora eu queria saber a Madre Teresa de Calcutá, né? também ela atendia os doentes, né? Ela ia lá onde estavam aqueles doentes contagiosos, com feridas, e ela não, né? Coisa que a maioria das pessoas não tinha essa condição de fazer, né? Sim, e eu acho que por esse mundão afora, não só Brasil, mas no mundo todo, eu acho que deve ter muita caridade que realmente eles levam ao pé da letra o evangelho do Cristo, né? Não, a renúncia, né? Agora, a renúncia. Eu tenho visto, a Lara conhece o IACAP, né? É um pessoal que está lá, eu admiro, porque eu não tenho essa coragem, assim, eu não tenho... Que nessa pandemia eles não pararam de atender, assim, lógico,
tomando todos os cuidados. Eles vão lá todo fim de semana fazer almoço para distribuir, porque se a gente não fizer, o pessoal não come. Então, eles selecionaram aquelas pessoas que, teoricamente, têm mais saúde, que podem trabalhar, e eles vão lá fazendo, vejo sempre foto deles fazendo aqueles panelão de comida e distribuindo. Na casa transitória também, tem bastante gente que está fazendo esse trabalho de retaguarda. Então, eu acho muito linda a pessoa. Eu admiro, por exemplo, esses próprios médicos, enfermeiros que estão à frente, porque você tem... a gente é cômodo, né? A gente quer estar dentro de casa protegido, mas a gente quer que lá no mercado esteja alguém trabalhando para ter comida para a gente. A gente quer que na farmácia esteja alguém trabalhando para a gente ir lá e comprar o que a gente quer, não é verdade? Não, mas eu preciso me proteger. Sim. Então, eu acho tão bacana, você estava falando, eu estava pensando, esse negócio do evangelho, né? A notícia ruim parece que tem... Vamos falar de internet, né? Como que chama aquelas pessoas que dão like, né? Não sei, que aperta lá e vai aparecendo lá, vai... Você vai, aparece uma notícia assim, nossa, tem 1000 visualizações, 1 milhão. Agora, vai fazer uma obra de caridade lá, ver se tem alguma. Então, a gente vê o sofrimento que Jesus passou para trazer o evangelho, que era a boa nova. Ele foi crucificado porque ele queria provar que Deus não era aquele Deus temido por Moisés, que aquilo foi na época que precisou. Então, ele vinha trazendo a boa nova para mostrar que Deus era amor, que Deus amava todo mundo, e ele foi crucificado por causa disso. Então, que dentro de evolução a gente está? Então, é isso que a gente tem que estar atento. Nós não conseguimos entender ainda o Evangelho do Cristo. Nós não conseguimos... Tanto é, Marilene, você falando isso, caiu aqui como uma luva, que foi engraçado, Laila, eu estudei até essa questão mesmo, depois, né, vamos parar por aqui, muito... Uma frase que eu li hoje na primeira lição do Fonte Viva, tá aqui, inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos não capazes, né? À frente das novas... Peraí, deixa eu ler de novo. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Então, é aquela coisa que é o que você está falando. É difícil? Mas é por quê? Porque não adianta a gente estar aqui lendo o Evangelho e não colocar em prática. A gente pode estudar, mas se você não colocar em prática no seu dia a dia, se a gente não colocar, né, porque eu me incluo, não vai adiantar. Você pode estudar, estudar, dificuldade do outro lado. Por que a gente tem dificuldade de colocar em prática? Por que vocês acham? Porque a gente precisa renunciar àquilo que é bom, que é gostoso. Não tem aquela música do Roberto que fala assim, tudo que é legal é imoral ou engorda, uma coisa assim, né? Então, não é isso, né? É uma música legal, imoral ou engorda. Ou engorda. Por quê? Para a gente seguir o caminho, né? Seguir Jesus, a gente tem que ir pela estrada estreita. Então, não tem o rico que Jesus fala assim, larga tudo que você tem e vem comigo. O cara fala, opa, peraí, mas eu tenho que largar meu cachorro, minha mansão, entendeu? A gente não consegue fazer esse tipo de renúncia. Nós estamos... Primeiramente, eu vou defender o que é meu, depois eu vou fazer a caridade. Cara, se fosse hoje em dia, ele ia falar assim, posso ir de carro? Não é? Posso ir de carro? Eu tenho que andar essa estrada inteira, mas eu não posso ir de carro. Então a dificuldade é essa. Jesus, sinto muito, mas hoje vai ter um churrasco ali na casa do meu amigo, hoje não vai dar para começar a seguir o Senhor. Existe sacrifício. Jesus fala, você quer
me seguir, pega a sua cruz e vem. Né? Ele fala, pega essa cruz, quer dizer, ele fala, vai ser difícil, você está pronto para beber do meu cálice, não é verdade? Então, eu acho assim que a dificuldade não é que a gente não entende, a gente entende, mas daí a pôr em prática, puta, vai ter que deixar muita coisa para trás. E nós não estamos preparados para isso ainda, né? A gente tem que estar... É um trabalho árduo, né? É um trabalho árduo, então é um dia após o outro. Sim, sem dúvida nenhuma. Não pode exigir aquilo que nós não estamos prontos para dar ainda. Não dá salto, né? Não dá salto. Não dá salto, é uma coisinha de cada vez. Eu não sei onde que eu vi que fala assim, não sei quem que falou, eu não guardo, sou péssimo para guardar, que fala assim, ó, você faz um resumo dos seus piores defeitos, as suas imperfeições. Começa pelo menorzinho. Não queira eliminar aquele grandão. Começa a... eu tenho a mania de mentir. Então, vê se você consegue parar de mentir. Quando vencer aquele... Então, você vai indo. Não adianta você querer... vou tirar a capa e virar super-homem. Não vai conseguir. Não, numa encarnação só. Não. Por isso que fala, você tem que pegar o seu maior defeito, que você sabe que você pode ter consciência. Então, pega o seu maior defeito e trabalha naquilo ali. E deixa os outros que são menos para a próxima encarnação, porque tudo a gente não consegue. Não consegue. Mas sabe que eu estava lendo um livro, que até terminei de ler ontem, né? Então, ele fala muito sobre aquilo que a gente sente, né? Que a gente carrega. E tem dois tipos de sentimento, que é o ódio e a vingança. Então, eu acho que nós, graças a Deus, que não temos isso em preponderância dentro de nós. Sim. Que aí as coisas ficam mais fáceis. Porque se a gente tivesse, fôssemos pessoas movidas pelo ódio e pela vingança... Ai, credo. Deus me livre. Mas eu ainda acho que o nosso maior entrave é o nosso apego. O nosso apego terreno, material, é ainda o nosso maior entrave, porque a gente não está preparada, a gente acha que está para se libertar de tudo que diz material. Porque para a gente realmente seguir o Evangelho, a Boa Nova, a gente tem que se espiritualizar o máximo possível. Né? O máximo você tem que se espiritualizar. E quando a gente está disposto a renunciar para isso? Por isso que eu falo, Jesus veio trazer uma notícia boa e ele foi sacrificado. Sim. Né? É difícil mesmo, nesse mundão que a gente está vivendo. É que é muito impregnado com a matéria. As pessoas querem o prazer momentâneo, quer saber aquilo que é bom. Por que o pessoal não respeita a quarentena aí da pandemia? Porque eles querem ir para o baile, eles querem tomar cerveja, ninguém quer renunciar a prazeres, nem que seja momentaneamente, pelo bem geral. Sabe que se você vai aglomerar num bar aí, sei lá, vai contaminar. Mas não, as pessoas não são capazes de... Sim, e tem pessoas que ainda estão esperando Cristo voltar, né? Tem religiões. Imagina Cristo hoje que volta, vai ser crucificado de novo, gente. Não é? O tempo dele ia ser menor. Eu acho que o tempo dele ia ser menor. A gente ia crucificar ele de novo. Muito mais rápido. Sabe o que eu acho também, Laila? 33 anos. Que ia ser difícil alguém acreditar que Jesus, mesmo se Jesus ficasse de frente com a gente, ia ser difícil a pessoa falar, não é, isso é montagem, é fake. As pessoas não iam acreditar que Jesus estava na frente dele. A Sônia, pergunte. Eu queria perguntar para a Josi a responder. O que ela pensa sobre isso. Essa minha pergunta. Josi. Eu quero ouvir a voz da Josi. A Josi está quietinha hoje. Trabalhou muito hoje. A Josi está trabalhando já. Não retornou, né, Josi? É questão de trabalhar. Inclusive ontem, né? No domingo, agora eu estou participando de 2 cursos e é bem interessante, porque o primeiro é 5 horas,
e a gente está fazendo um trabalho, assim, tipo uma preparação sobre a mediunidade, né? Principalmente quando a gente voltar à prática, né? E é interessante que ontem a gente falou justamente de uma coisa muito importante. A gente pesquisa um tema aleatório, solta na semana no grupo e domingo a gente discute. E o tema foi sobre perdão. E onde que está lá? No Evangelho. Né? E hoje a Hélida falou sobre o Evangelho. E assim, foi tão legal assim, falar do perdão, porque é a mesma coisa que todos vocês estão falando, né? É difícil a gente colocar em prática tudo que a gente aprende no Evangelho, porque Jesus, ele veio aqui na Terra justamente para nos auxiliar no sentido do quê? Da caridade. E é complicado a gente fazer isso. Então, assim, você estuda tudo, porque assim, a gente sabe que Jesus, ele não escreveu nada. Porém, quem escreveu e conviveu com ele, quem conviveu com ele, escreveu. Mas veja bem a moral que aquela criatura tinha, a paciência, a tolerância. Ele foi um espírito, assim, maravilhoso, né? Então, ele veio aqui justamente para quê? Para nos ajudar. E aí a gente para pensar, né? E aí a Hélida falando sobre o Evangelho, sobre essa quantidade de coisas que tem aqui no Evangelho. A gente está falando do Evangelho que Kardec, né, com a ajuda dos espíritos, escreveu, inclusive tem muitas coisas ali que fala dos espíritos da verdade, né? Espírito da verdade. Então, com certeza, eu acredito que algum daqueles espíritos da verdade é Jesus, e ele continuou ainda ajudando a gente através de Kardec. Então, você para pensar, onde a gente, assim, foi uma coisa tão legal, a gente falando sobre o perdão, e hoje cai aqui nessa lição do Evangelho, aí eu aqui pensando, né, até a Sônia me cutucou, porque ela já está cutucando meu pensamento. Aí eu uni, sabe? Essa, assim, acho que é uma das coisas que é complicado mesmo, o perdão. Pensa bem, gente, o perdão. Como que a gente vai fazer a caridade se a gente ainda não sabe nem perdoar a gente mesmo? Olha a dificuldade que é. Mais importante, né? É o mais importante. Então, assim, quanta coisa a gente ainda tem que aprender, quanta coisa que a gente tem que melhorar. Inclusive, eu enfatizei bem lá a gente conversando no grupo, que assim, todos nós somos médios, ostensivo ou não. Então, olha só, a gente aqui, numa reunião, falando aqui com jovens, porque eles também vão ser o futuro, né? Porque a gente ainda está vivendo uma pandemia. Eu não sei se daqui mais à frente, ou eu, ou um de vocês, ainda vai continuar nesse mundo aqui. A gente está se preparando. Mas olha a quantidade de coisa que a gente tem que melhorar, porque somos médios, temos a responsabilidade aqui, num grupo, né? Da gente estar falando sobre o Evangelho, né? Sobre essas lições. Nossa, assim, sem palavras, gente, porque é um assunto assim que quanto mais a gente fala, mais a gente discute aqui com a gente, mais a gente tem que refletir. E quanto é difícil praticar. Se é difícil a gente aqui falar, entender, imagina a gente praticar. Dá para passar a noite, né, Josi, falando. Vai madrugada, a gente vai tomando cafezinho aí e tem assunto para falar. Né, gente? O Evangelho é uma delícia. Mexe com a gente, mexe com todos os neurônios, o corpo, é gostoso, a mente. né? Mexe. A hora que eu fui pesquisando isso tudo para passar, você vai lendo, você fala, meu tem Deus. Assunto. É isso mesmo. E agora eu queria fazer só mais uma pergunta. Pode ser? Sim. Pois não. Eu gostaria de saber se a Marcela ou o Zac teria alguma coisa para comentar sobre isso. O que vocês acham, meninos? O que vocês acham aí do Evangelho? Calma, não precisa falar os dois. Um de cada vez. Mas sobre o Evangelho. Jesus um dia voltar? Não, sobre os ensinamentos de Jesus. O que isso tem, você acha de importante na nossa vida? O que isso impacta na sua vida? Isso é de cada um para cada um, né? Porque falam que ninguém sabe mesmo como que Jesus é, né? Ou foi. Porque falam que uns falam que ele é negro, outros falam que ele é loiro do olho azul, mas ninguém sabe mesmo se ele um dia existiu, né? Mas do pouco que ele deixou dos ensinamentos ajudou bilhares de pessoas, né? Muitas pessoas
nas comunidades, eles fazem música lá falando que como o Deus, assim, ajudou milhares de pessoas a sair da miséria, essas coisas assim. Então eu acho que é capaz de existir alguma coisa. Os ensinamentos deles impactaram o coração das pessoas, né? Você vê que o Jesus ele tem uma força tão grande que até aquelas pessoas que não acreditam em Deus, né, os ateus, eles têm posso dizer assim, um respeito por Jesus. É uma força moral, assim. Exatamente. Inclusive, né, no estudo de hoje, que a gente vai continuar na próxima semana, né? Então fala que os ensinos dele, ele foi algo assim prático. Ele conseguiu estar arrastando multidões, não apenas por causa não só por causa do magnetismo também, né? Mas também porque tudo ele exemplificou, né? Sim, a didática dele, né? A didática. Eu queria ler depois um trechinho, gente, só um pedacinho. São 2 pedacinhos que eu queria ler, que eu vou ler essa semana e a semana que vem, do livro dos Sentimentos, que fala sobre o Evangelho. E foi até um trecho que eu li ontem um trecho, né? Eu vou ler outro hoje e a semana que vem eu leio o que eu li ontem. O Evangelho de Jesus é o grande responsável pelas alterações fluídicas do espírito. Quando o conhecimento dele tem penetração profunda na consciência, agiliza a participação da razão. Altera-se o padrão mental, alimentando novas energias, as quais dão ao livre-arbítrio força de decisão. É necessário compreender o Evangelho como uma dinâmica progressiva no pensamento do espírito. A razão tem fator interativo entre consciência, vontade e pensamento. Quanto mais o Evangelho for conhecido e vivenciado, maior será a sua penetração no pensamento, criando novos mecanismos de defesa pela vibração que causa no ser. Então, quer dizer, quanto mais estudarmos, mais vai... Resumindo, em uma palavra, nós temos que mudar os nossos pensamentos. E através dos nossos pensamentos, as atitudes é automático. Sim, né? e sempre estudar. Porque formidável, sempre estudar. E sempre estudar, porque uma vez um jornalista perguntou para o Chico quantas vezes ele já tinha lido o Livro dos Espíritos. Aí ele falou assim, eu leio, quando eu termino eu leio de novo, quando eu termino eu leio de novo. Eu não sei na minha vida quantas vezes eu li o Livro dos Espíritos. E ele falou, e eu ainda não sei nada. Eu falei, meu Deus, se Chico não sabe, imagina eu. Mas o Chico, ele falava, eu termino de ler e já começo de novo, e termino de ler e começo de novo, porque cada vez que você relê, você aprende coisas novas. Coisas novas, porque a sua maturidade melhora, seu discernimento melhora. Quer dizer, a gente está sempre evoluindo. Então, conforme você vai ler, você vai ver uma outra visão, você vai ver um outro detalhe que você não tinha visto anteriormente. Por isso é assim importante da gente estar sempre estudando. É verdade. É igual quando você... É igual, isso você... É a mesma coisa, né? Você está muito afim, aí você está tão afim que você assiste daquele, acha lindo, maravilhoso, aí você sai. Aí depois você começa a pensar, você fala, não, aí depois a segunda vez que você vai, você já está nas coisas, nos detalhes. Então é isso, a gente tem que estar sempre voltando, porque cada vez que a gente lê, a gente é diferente, né? Vê sobre outro olhar. Então, isso, né, gente. Acho que por hoje... no livrinho lá está escrito assim, que Jesus, ele não se limitava a falar, ele ensinava praticando, né? E então a gente teve mais adiante, por volta de 1200, né, depois de Cristo, quem veio falar isso de novo foi que tem até aquela frase bem conhecida dele, que é assim, ensine o Evangelho.
Se você precisar, use palavras. Então, a prioridade é o exemplo e a palavra depois, que foi exatamente o que Jesus fez e por isso que perdurou tanto, né? E por falar em Francisco de Assis, né? Nós vamos então atender a nossa companheira Marilene e vamos estar colocando aqui uma musiquinha da oração de São Francisco. Vai fazer o encerramento Tá, deixa a Marilene fazer, então, a prece. Sim. Faz a prece, Marilene, e aí a Sônia põe a musiquinha. Vamos lá? Então, assim, queridos irmãos, depois dessa linda aula, né, esse ensinamento, essa chuva que o Evangelho nos traz, vamos colocar no nosso coração que nós precisamos, no nosso dia a dia, vivenciar o Evangelho, vivenciar os nossos mínimos atos, nas nossas atitudes, onde nós tivermos que tomar uma decisão, onde nós estivermos, vamos pensar sempre no que o Cristo faria se estivesse no nosso lugar. É assim que a gente vai aprender. Claro que nós temos que ler, nós temos que estudar, mas nós só vamos entender realmente à medida que nós começarmos a praticar com o nosso semelhante. Nós estamos numa época muito propícia para a prática do Evangelho, né? Para melhorarmos como ser humano, para que possamos crescer, aproveitar essa oportunidade bendita que o Pai nos deu com essa pandemia. Nós sabemos que o planeta está vivendo um momento de transição, que nós não percamos a oportunidade de dar o exemplo através do trabalho, através do amor para com o nosso semelhante. Assim como Cristo veio, se sacrificou por nós. Não vamos deixar que o sacrifício dele tenha sido em vão. Vamos aproveitar cada dia na leitura desse livro bendito do Evangelho e pôr em prática os seus ensinamentos. E que a paz de Cristo esteja conosco e que, se for a tua permissão, Pai, possamos na próxima semana estarmos reunidos novamente para o estudo do Evangelho. Graças a Deus. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para